Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós temos a nossa aula, né? Hoje é terça-feira, é a aula de Geografia, História e Ensino Religioso. Professora Fernanda, não é mesmo? O que nós vamos aprender hoje? Olha lá. Navegar é preciso. O que será que significa isso? Então você vai pegar o seu livro de história, vamos aprender na página 56. Tá bem? Pegaram o livro? Então olha lá, o título do livro, o título desse conteúdo é o mesmo que eu coloquei aqui no nosso quadro. Navegar é preciso. Olha as imagens. Estão vendo as imagens? Olha o mapa embaixo, o mapa antigo, né, do século 14. Olha só. 14 é 1300, turma. É muito tempo atrás, né? Muito tempo já que foi feito. Olha a ilustração na página ao lado de uma embarcação. Como será que chamava essa embarcação? Né? Então vamos continuar. E o que nós vamos aprender dentro desse conteúdo? A chegada dos europeus, a vida nas vilas coloniais e a presença dos portugueses. Aonde, professora, tudo isso aconteceu? Aqui, nesse território onde nós chamamos de Brasil. Tá bem? Então vamos começar. Olha lá o mapa, tá? O mapa atual, né? Olha lá a Rosa dos Ventos, localizaram a Rosa dos Ventos? Então tá. Então é um mapa político, porque ele está dividido com países. Olha lá a linha, lembra que nós estudamos linha na aula passada? Olha lá as linhas limitando a fronteira dos países, as cores, né, denominando as áreas, olha lá, linhas e áreas, não é mesmo? Nós só não temos aqui a presença dos pontos, né? Que nomeia os países ou as capitais e até mesmo as cidades, não é isso? Tá bom? Então vamos continuar aqui. O que será que esse mapa traz pra gente? Navegar é preciso. Novas rotas para o comércio. Olha lá na página 57. Pessoal, diversos fatores levaram os portugueses a cruzar os oceanos e a chegar até o atual território do Brasil no século XV, tá bem? Então, vários fatores fizeram essas pessoas saírem do seu país, do seu território e cruzar os mares. Olha só, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, né? Navios modernos, não é mesmo? Nem aviões. Então eles usavam um tipo importante de tecnologia para a época que nós vamos ver mais tarde e que está aqui no desenho da página 57. Então, o que levaram essas pessoas? As rotas para o comércio, tá? Olha lá. O povo português foi um dos primeiros da Europa, olha lá o continente europeu, a se aventurar nas grandes viagens marítimas. Viagem marítima quer dizer viagens pelo mar, não é isso? Descobrindo novas rotas. Novas rotas são novos caminhos, pessoal, tá bem? De comércio e conquistando terras distantes, antes desconhecidas pelos europeus. Então vamos lá. Então, olha, eles descobriram rotas, caminhos marítimos para o comércio, não é isso? Esse era o objetivo. E também conquistaram terras muito distantes, né? Vamos ver como eles fizeram isso. Olha lá Portugal, estão vendo? Olha lá o paizinho. Portugal, turma, não é o verde ou o amarelinho, é só o amarelinho. Olha lá que país, um país pequeno perto do nosso, não é? Em território, em tamanho. Vamos ver o que ele fez. Olha lá, ele saiu e cruzou os mares, olha lá. Olha a rota que ele fez, o caminho que ele fez. Contornou o continente africano, tá vendo? Olha lá quantos países tem no continente africano. Até chegar na Índia e na China, pessoal. Consegue ver aí? Índia e China?
Olha lá, importante, esses dois países eram muito importantes para o comércio europeu, tá bem? Porque tinha ali coisas que a Europa não tinha, como as especiarias. Então eles chamavam de riquezas do Oriente, tá? Por que Oriente? Porque esses países ficavam no Oriente. Portugal fica no Ocidente, tá bem? Então vamos ver algumas coisas que interessavam a esse povo, a esses portugueses. E os europeus também, outros europeus também fizeram as rotas, mas nós vamos falar de Portugal aqui, tá? Olha lá, o anis, tá vendo? Muito importante, tá? Nessa época. O louro, olha lá, as folhas. Canela, quem já provou a canela, né? Usada muito nos temperos para festa junina, na canjica, no arroz doce, não é mesmo? E olha lá, qual é esse? Quem já viu esse tempero amarelinho, um pozinho? É o açafrão. Então são especiarias, olha, se chamam de especiarias, muito importantes para esse comércio na época. Tá bem? Hoje você vai falar assim, nossa professora, mas aqui tem no mercado, tem no supermercado, tem aqui no mercadinho do meu bairro, a gente encontra muito fácil tudo isso. Mas pessoal, nós estamos falando no século XV, tá? Onde a Europa, Portugal não produzia isso, tá bem? Então eles tinham que buscar lá na Índia. Isso tinha um valor muito grande para os europeus. Eles pagavam caro por essas especiarias. Olha só como o mundo mudou, não é mesmo? Que além de fazer essas rotas, eles também conquistavam novas terras, como o nosso território, o Brasil. Tá bem? Os portugueses também vieram para cá durante essa época, esse século XV. Tá bem? Eles descobriram esse território que depois, posteriormente, foi chamado de Brasil. Combinado? Vamos seguir então. O que será que a professora vai apresentar para vocês agora? Olha lá, turma, essa imagem. Quem já viu essa imagem? Tem aqui, ó, na página 57, turma. Olha lá o desenho da embarcação. Essa embarcação é chamada de caravela. Isso foi, pessoal, para a época, importantíssimo desenvolvimento dessa tecnologia, porque só foi possível aquelas rotas marítimas porque se desenvolveu esse tipo de embarcação, a caravela. Tá vendo essas velas aqui? Esses que parecem tecidos? Isso fazia a embarcação se movimentar mais rápido. E outras coisas também que essa tecnologia propiciou. Vamos ver? Olha lá. A caravela foi uma das principais invenções que contribuíram para a realização de viagens marítimas. O que é marítimas, turma? Mar, né? De viagens pelo mar. A longa distância. Olha lá, lembra que eu mostrei no mapa? Então, eles contornaram todo o continente africano. Imagina a distância disso, não é mesmo? Tá? Para vocês terem uma ideia, a distância entre o Brasil e Portugal, com as caravelas, levavam aproximadamente 40 dias para chegar aqui. É muito tempo, né, pessoal? Mas ainda era muito mais rápido do que antes. Antes eles não poderiam nem fazer essas viagens sem essa embarcação, sem as caravelas. O que mais que foi desenvolvido pela necessidade das viagens marítimas? Quais outros instrumentos? Que instrumento é esse, pessoal? Vira na página 58 e vamos fazer juntos essa página. Olha lá. Está lá em cima, pratique e aprenda. Além das caravelas, os instrumentos de navegação foram muito importantes nas viagens marítimas europeias dos séculos XV e XVI. Com eles, os viajantes podiam se orientar e chegar ao seu destino, apesar do medo que tinham dos mares desconhecidos. Veja alguns instrumentos utilizados na época e associe cada um deles à sua descrição correta. Vamos fazer juntos. Olha lá, letra A. Tem a letra A, B e C. Então vamos lá. Qual é esse? Consegue identificar? É o astrolábio. Tá vendo?
Para que serve o astrolábio? Vamos procurar aqui? Então você vai ver o retângulo verde, laranja e roxo. Vamos no roxo, turma. O astrolábio é o instrumento usado para medir a altura das estrelas e dos planetas acima da linha do horizonte. Com esse instrumento, os viajantes podiam determinar a localização dos astros no céu e, dessa forma, traçar as rotas de viagem. Olha só que instrumento importantíssimo, porque não tinha drone, não tinha computadores, pessoal. Então eles tinham o astrolábio, né? Era uma invenção importantíssima para essa época. Então coloca lá, letra B, no quadradinho do roxo. Vamos para o próximo. Qual instrumento que é esse? Bússola. O que é a bússola? Olha lá, vocês estão vendo que ela está lá norte, sul, leste, oeste? Parece uma rosa dos ventos, não é isso? Vamos ver qual é o retângulo dela. Olha lá, vai lá no verde. Vamos ler juntos. Instrumento que foi essencial. Olha lá a palavra, essencial. Para navegação, composto por uma agulha magnetizada. Tá vendo? Olha, tá até com outra cor aqui destacada. Colocada sobre uma rosa dos ventos, onde estão assinalados os pontos cardeais. Olha só que interessante, já estudamos pontos cardeais, já estudamos as rosas dos ventos e agora nós estamos estudando esses dois conteúdos dentro desse instrumento que foi inventado. Olha só que importante. A agulha sempre aponta para o norte, permitindo os navegadores saber em que direção navegar. Tá bem? Então põe a letra A aqui no quadradinho do verde. E por último, os mapas. Quando é que foram criados os mapas? Olha, principalmente nessa época foram desenvolvidos os mapas, né? Essa tecnologia. Vamos ver onde estão os mapas. No quadradinho, no último retângulo que restou, o laranja. Representação do mundo conhecido até então, ou parte dele, com seus mares, oceanos e as terras conquistadas. Esse instrumento ajudava os navegadores a planejar as suas viagens. Perfeito, turma? Então, fizemos juntos a página 58, tá? E depois, olha lá a professora sentada ali, mostrando um quadro, uma ilustração importantíssima. Porque essa ilustração retrata o quê? Olha lá, retrata a chegada dos portugueses aqui nesse território, tá bem? Olha lá, a expedição comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral chega ao litoral, onde atualmente se localiza o estado da Bahia. Olha lá, gente. Olha lá o nosso território. Ali esse mapa, apresenta lá, ó, os pontos que nós já estudamos, as linhas separando, olha lá, os estados, os pontos representando o nome dos estados, olha lá, e as capitais, as linhas separando os territórios dos estados e as cores separando as áreas. Quais são as áreas? Norte do país, que é a área verde, nordeste azul, centro-oeste amarela, vermelha, né, a sudeste, e sul roxo, a região onde fica o nosso estado, Paraná. Olha lá os 3 estados que compõem a região sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa expedição que está retratada ali na ilustração, olha lá, os indígenas e os europeus chegando. Olha a diferença entre eles, né? Da vestimenta, né? Da aparência física, não é mesmo? Notem que essa ilustração foi feita por um europeu e não por um indígena, tá? Então, olha lá, o território brasileiro, vamos ver. E essa chegada foi na data de 22 de abril de 1500, tá bem?
Por isso tem esse feriado no Brasil. Todo dia 22 de abril é feriado, né? No Brasil todo, em todo o território do Brasil, né? Em todo o mapa, olha lá, do Brasil se comemora a chegada dos portugueses aqui, tá bem? Que até então, até antigamente, era chamado de descobrimento do Brasil. Mas hoje nós já sabemos que não foi descoberto, porque aqui já havia uma população indígena. Várias, né, pessoal? Várias etnias indígenas diferentes de religião, costumes, hábitos, não é mesmo? Umas das outras que já habitavam esse território. O europeu chega aqui e percebe isso, identifica essas populações, né, que já habitavam aqui, tá bem? E olha lá onde ele vem, onde ele desembarca lá, olha lá, caravela, tá vendo a caravela, né? Desembarcando aqui, ó, nessa região do país, tá? Na região nordeste do país e no estado onde nós conhecemos hoje, o estado da Bahia. Vocês conseguem ver o estado da Bahia? Tá? Em Porto Seguro, tá bem? Tá? Vamos ler junto um texto aqui da 65, bem interessante, a gente só vai ler junto esse texto. Olha lá, tem um quadro, né, de um papel antigo, você vai ler comigo, ó. Pele quase vermelha, totalmente nus, cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de penas coloridas. E nada para lhes cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escura e flechas de bambu. Então, essa fala aqui, pessoal, pensa um pouco, é do indígena retratando o europeu, o português ali no caso, ou é o português retratando o indígena? É o português retratando o indígena, não é mesmo? Tá bom? Olha lá embaixo, mais um quadro. São trechos da carta de Caminha, tá? De Pero Vaz de Caminha, que ele retratou essa população quando aqui chegou. Eles não entendiam português. Por que será, pessoal? Porque eles eram de etnias diferentes, eles tinham o seu próprio idioma, né? Sua própria língua. Mas compreenderam a linguagem dos gestos. Então, como é que eles se comunicavam? Por gestos. Nicolau pediu com gestos para que abaixassem as armas. Qual eram as armas que ele falou aqui em cima? Arcos de madeiras e flechas de bambu. Os homens atenderam. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio, o gorro vermelho que trazia na cabeça. Os homens aceitaram e deram a ele um de seus cocares de penas coloridas. Com essa troca de presentes, terminou o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Então essa é a narração de um português, Pero Vaz de Caminha, da chegada dos portugueses aqui nesse território que depois, posteriormente, foi chamado de Brasil. Perfeito, turma? Vamos seguir a nossa aula, então. Então, agora nós vamos lá na página 74 e 75. Olha aí, eu coloquei para vocês. O que traz aí? Viraram a página? A vida nas vilas coloniais. Turma, esse retrato no seu livro, essa ilustração, era como viviam as pessoas, né? Quando chegaram aqui os portugueses e começaram a construir as vilas coloniais. Não é verdade? Vamos ver lá. Com o objetivo de povoar o território e tornar a terra mais produtiva, os portugueses deram início ao processo de colonização no Brasil. O que era produção nessa época, pessoal? A primeira coisa que os portugueses retiraram daqui foi o pau-brasil. Era uma árvore. E essa madeira interessava muito os povos de Portugal e da Europa, porque dela extraíam uma tinta, um líquido vermelho que possibilitava tingir tecidos.
além de ser uma madeira muito boa e apropriada para a fabricação de móveis, tá bem? E depois, posteriormente, o povo português quis tornar essa terra produtiva. O que ele plantou aqui? A cana-de-açúcar, tá bem? Ali atrás, no fundo, a gente pode ver as plantações, não é mesmo? Para isso, construíram as primeiras vilas e cidades nas regiões litorâneas. Quando eu falo de litorânea, pessoal, olha lá o mapa do Brasil de novo. O Brasil em amarelo, olha lá, área, lembra? Amarela é o Brasil. Olha lá as linhas pretas separando os territórios entre países agora, tá? Olha lá o país, a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, né? Estão coloridos, não estão? E o Brasil está em amarelo. Nós temos linhas também demarcando os rios. Estão vendo ali? Perfeito. Né? E pontinhos demarcando ali, né, as cidades, algumas cidades, não é isso? Tá? Algumas capitais também, olha lá, Florianópolis é a capital de Santa Catarina, né? Então a gente consegue Brasília lá no meio. O que é regiões litorâneas? É litoral, pessoal. Olha lá, a professora vai marcar no mapa, presta atenção, ó. Tá vendo? Litoral é próximo do oceano, nas praias, tá bem? Então essas vilas ficavam nessa região litorânea, próximas às praias, tá? Por quê? Porque facilitava, né, para os portugueses que vinham lá de Portugal, embarcar, desembarcar, né, pegar os produtos e voltar para Portugal de novo. Porque se ficasse muito longe do litoral, era muito difícil naquela época, né? Se movimentar, chegar até lá, não tinha meios de transportes adequados, não é mesmo? Então ficavam nessa região do litoral, tá bem? Essas vilas e cidades. Combinado? E como será que era esse cotidiano? Olha lá, esse é o retrato do cotidiano nessa época das pessoas, né? O que as mulheres faziam, o que os homens faziam, tá? Você vai olhar na sua página 76, ali está escrito assim, ó, o cotidiano das mulheres nas colônias. Né? O que elas faziam normalmente, né, durante o dia a dia, não é mesmo? Tá? Então pensa, é um cotidiano bem diferente do seu, dos seus pais, da professora, não é? Porque é uma outra época, é no passado, né, turma? Né? Olha lá as tecnologias que tinham, é bem diferente de hoje, não é mesmo? Então tá bom, vamos seguir então. A presença dos portugueses, ok. Semana passada nós falamos sobre a presença indígena, né? Os hábitos, os costumes, né? As tradições indígenas, a alimentação, não é verdade? A rede, várias coisas que nós hoje utilizamos e foi herança indígena, que nós aprendemos com esse povo, né? Que é uma herança tão rica, né? É uma cultura tão rica, não é verdade? Mas os portugueses também nos trouxeram. Nós somos hoje também marcados pela presença dos portugueses, por essa herança, né, da cultura portuguesa, também muito importante. Nosso povo, o povo brasileiro, é feito de muitas etnias, de uma mistura de etnias. E que bom isso, né, pessoal? Olha, de vários povos do continente africano, né, de várias etnias indígenas, da presença dos europeus, né, que foram os portugueses e depois outros povos, né, como italianos, franceses, espanhóis, que vieram para cá, alemães. Então é um país muito rico, né, com uma cultura muito rica. Quando a gente fala rico, é que a presença de várias culturas, né? Então o que os portugueses trouxeram assim, coisas assim que destacam, né? Foram muitas coisas, mas algumas destacam bastante, que a gente consegue perceber. A nossa língua, né, pessoal? O que nós falamos hoje no território brasileiro? A língua portuguesa. Olha, eu estou falando com vocês através da língua portuguesa, né? E uma presença muito importante que é aqui é o cordel. Olha lá. E o cordel é um tipo de literatura de origem portuguesa, muito popular na região nordeste do Brasil. Então, olha lá, é uma herança portuguesa, tá bem?
Vamos ver outras coisas. Olha, isso aqui são poemas rimados. Quem tiver oportunidade, curiosidade, acessa na internet. Tem muitos poemas e eles são rimados, são poemas curtos, não são poemas longos. Mas é bem bacana, a professora gosta bastante desse tipo de literatura. Vamos ver outra presença? O Carnaval, olha lá, uma festa importantíssima no Brasil que atrai muitos turistas, né, na época do Carnaval, todos os anos. Olha, ali em Olinda, o Carnaval no Brasil ele é festejado em quase todo o território, turma, tá? É uma herança portuguesa, maravilhosa, onde as pessoas saem nas ruas, saem vestidos, então atrai gente, pessoas de todo mundo, vem para cá para se divertir e aproveitar essa festa com a gente, com os brasileiros. E foi uma herança portuguesa, né? Vamos ver outra coisa. O catolicismo, a religião católica. Muitas pessoas praticam o catolicismo. Nós temos aqui no Brasil, a gente já estudou no ensino religioso, a diversidade religiosa que tem no nosso país, não é mesmo? São muitas religiões. Olha, nós temos religiões indígenas, né? Temos religiões africanas, temos religiões, porque esses povos, quando vieram para cá, trouxeram essa herança religiosa. Nós temos a herança religiosa que vieram dos europeus, né? E nós temos o catolicismo, que os portugueses trouxeram para o Brasil, tá? Às vezes você pode até conhecer pessoas que praticam o catolicismo, não é mesmo? Tá? E temos também agora religiões que vieram do Oriente, né? Dos povos japoneses ou dos chineses, quando vieram para cá, tá bem? Então, o nosso país tem muitas religiões e uma dessas é o catolicismo, uma delas é o catolicismo, né? Que veio através dos portugueses, tá bem? Mais uma herança de presença. Olha lá, é uma igreja, pessoal, mas eu quero destacar nessa igreja não é a religião, e sim a arte. Isso aqui é o estilo barroco, importantíssimo, tá? Nós temos a presença desse estilo em algumas cidades do país, tá? É patrimônio histórico e são peças importantes, lindíssimas, né? Feitas à mão, tá? Por artistas. Então é uma presença, é um estilo português dessa época, tá? Um estilo de arte portuguesa, muito rica e importante para a nossa cultura, tá bem? Essa aí, olha, pode ver a mesma que está aqui no seu livro, tá? Feita por Aleijadinho, tá? E fica na cidade de Congonhas, Minas Gerais, tá bem? E nós encerramos a nossa aula. O que você vai fazer? Você vai ler as páginas 56, 57, aí você vai lá para 62, 63 e 64 e por fim a 65. Com atenção e vai grifar as informações que lhe chamou a atenção. Você já sabe, toda vez a gente faz isso, não é mesmo? Leu, não teve dúvidas? Ok. Teve dúvidas, vai mandar para mim, tá? E eu vou explicar para você. Depois você vai fazer os exercícios no livro, da página 66 e 67. Olha lá no seu livro, a página 66 e 67, tá? São 2 páginas, tá? Que vai falar sobre, vai perguntar para você o que nós aprendemos nessa aula, tá bem? Depois, você vai ler a página 74 e 75. É a página lá das vilas coloniais, tá? Você vai ler e vai destacar o que chamou a atenção. Porque na ilustração fala o cotidiano das pessoas. E eu quero que você leia esse cotidiano para mim, tá bem? Por último, você vai colocar o seu nome nas atividades, vai fotografar e vai postar no grupo da sua turma. Turma, nós acabamos a nossa aula, o vídeo,
Mas se você tiver dúvidas em relação ao conteúdo, mande as suas dúvidas para a professora, tá bem? E um abraço para todos vocês. A professora tá com saudade, tá bem? E fiquem bem, se cuidem, tá? Até mais, turma!